aula anterior, nós obtivemos a equação 2.169, que descreve a relação entre a frequência de uma onda estacionária com um n, que é um número inteiro e positivo, com a velocidade de propagação e com o comprimento de onda da corda. Lembrando que no caso das cordas, uma onda se propagando numa corda, a velocidade é dada pela raiz quadrada da razão entre a atração t pela densidade linear μ. Logo, substituindo a equação 168 na equação 169, nós obtemos a equação 1.72. Então, a frequência ela vai depender do número n, inversamente proporcional ao comprimento L, e depende também da raiz da atração pela densidade. Nosso objetivo agora é utilizar essa equação para explicar o funcionamento de instrumentos de corda. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui na tabela das notas musicais e a frequência correspondente. Cada nota musical nada mais é do que uma onda sonora que tem uma dada frequência. Então a nota Dó, que tem o símbolo C, no piano, entre as teclas 40 e 52, ela vai ser correspondente à vibração da corda do piano de 262 Hz. E assim para a nota Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até uma vibração aqui da nota Si de 494 Hz. Logo, eu percebo que maiores valores de frequências estão relacionados com notas musicais mais agudas e menores valores de frequências estão relacionados às notas musicais mais graves. Sabendo então que na verdade notas musicais diferentes correspondem a frequências diferentes, o que nós vamos fazer aqui é pegar o exemplo do violão. Então nós vamos verificar como a densidade linear, o comprimento, a atração e a quantização das frequências podem ser utilizadas na equação 2.72 para explicar o princípio de funcionamento básico do violão. Vamos considerar primeiro a densidade linear. Densidade linear μ. Então eu tenho uma relação entre a frequência da onda estacionária e a densidade linear. Se a gente reparar no violão, a gente vê que a gente tem corda mais grossa e a corda vai diminuindo o diâmetro. Ou seja, eu vou de uma corda mais grossa para uma corda mais fina. O que significa? Uma corda mais grossa implica numa densidade linear maior. Logo, de acordo com a equação 1.72, se a densidade linear aumenta, a frequência diminui. E se a frequência diminui, eu vou tendo notas musicais mais graves. Então, se eu olhar no violão novamente, essa primeira corda aqui, que é o Mi, ela tem, é uma nota musical mais grave do que essa última corda, que também é um Mi. Só que ela produz uma nota musical mais aguda. Então, isso logo pode ser explicado pela equação 1.72. Se eu aumento o diâmetro da corda, eu aumento a densidade linear, consequentemente, aumentando a densidade linear, eu diminuo a frequência, e com isso eu vou ter notas musicais mais graves. E o comprimento? O que acontece? Quando você está tocando violão, ou alguém tocando violão, você nota que a pessoa vai apertando as cordas em posições diferentes. Quando ele aperta a corda numa certa posição e percute a corda, a gente percebe que a corda ela produz sons diferentes, notas musicais diferentes. O que está acontecendo? Se eu pressionar a corda, eu estou diminuindo o comprimento. E de acordo com a equação 1.72, se eu diminuo o comprimento, eu aumento a frequência. Logo, se eu aumento a frequência, eu produzo uma nota musical mais aguda. Então, novamente, a equação 1.132 carrega essa relação para explicar o funcionamento básico de um violão. E no caso da tração? A tração no violão ela é alterada pelos trastes, por esses parafusos aqui, e você vai pressionando eles, você vai esticando ou afrouxando a corda. Se eu esticar a corda, eu aumento a tração sobre a corda. De acordo com a equação 1.72, se eu aumentar a tração, eu aumento a frequência, porque elas são proporcionais. E aí, frequências mais altas implicam numa nota musical mais aguda. O contrário é verdadeiro. Se eu diminuir a tração, se eu afrouxar a corda, a tração diminui e a frequência musical diminui também. Então, mais uma vez, a equação 1.132 consegue descrever para a gente essa relação. E a quantização das frequências? O que seria a quantização? Bom, a gente sabe
que a frequência depende desse número N. Agora vamos dar uma olhada na corda do violão, no nome das cordas. Então a primeira corda aqui, começando da mais grossa, é a nota Mi, depois é Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Nota que eu tenho cordas diferentes, né? Elas têm diâmetros diferentes, elas emitem sons diferentes, mas as duas são chamadas de Mi. Por que as duas são chamadas de Mi? Bom, na afinação padrão, essa primeira corda Mi mais grossa aqui, ela vai produzir uma frequência de 82 Hz. E a outra corda Mi, que é a mais fininha, ela produz uma frequência de 328 Hz. Se eu dividir essas frequências, né, a Mi da frequência mais alta pela Mi da frequência mais baixa, eu tenho 328 dividido por 82, isso dá 4. Ou seja, o que acontece? A frequência da nota Mi mais aguda é 4 vezes o valor da frequência da nota Mi mais grave. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que essa nota Mi, ela é o quarto harmônico em relação à nota Mi mais grave. Então, com isso, com essa equação, a equação 1.72, eu consigo explicar basicamente como que funciona um instrumento de corda. Eu peguei um exemplo aqui do violão, mas isso pode se estender para outros instrumentos de corda também. Na próxima aula, nós vamos estudar as ondas estacionárias em tubos. Nós vamos agora estar olhando para uma onda sonora estacionária dentro de um tubo. E com isso a gente consegue explicar o funcionamento de alguns instrumentos, como saxofone, flauta, trombone. Então até a próxima aula.